Alessandra Rufino, mais uma vez aqui com vocês, hoje para contar a história da Marina Gaspar, a trajetória de atleta para empreendedora. Já vou fazendo aqui o meu convite para que você mande os aviõezinhos para os amigos, conhecidos, porque o bate-papo vai ser muito legal. Ela vai contar como foi a transição, como foi os altos e baixos, as dicas, porque, gente, o que eu busco trazer aqui nesses nossos bate-papos toda quarta-feira é como que a gente vive a nossa história na pele, né? Com líderes, com empreendedores, com consultores, como tudo acontece. Então aqui fica o meu convite, inclusive, para você mandar a sua pergunta. Bem, muitos de vocês já devem ter ouvido falar da Marina. Quem me conhece, sempre eu relato as histórias de sucesso de muitos clientes, e a Marina é uma dessas histórias de sucesso, que eu fico muito feliz de poder hoje compartilhar com vocês como foi a trajetória dela. Então, eu fico contente, já vou chamar a Marina, porque tem bastante assunto para a gente conversar. Já chamando aí ela. Então, vai mandando aviãozinho, convidando os amigos para participar desse bate-papo. E Oi, aí? tudo Coisa bem? boa! É Eu assim, né? prometo que eu não vou judiar dela. Ela disse que eu judiava dela. Eu falei, como Muito, assim? muito. Você começou a falar, já comecei a ficar emocionada. Falei, putz, meu, quanto tempo e quanta coisa, né? Incrível, Muita história, né? Muita incrível. história. É inacreditável. Eu falo que não tem. Sempre que as pessoas conversam comigo, Mar, elas perguntam assim: como que é teu trabalho? O que você faz? Porque é difícil descrever transformação para algumas pessoas. E eu falo: olha, eu tenho alguns clientes, eu começo a compartilhar: tal cliente fez isso, tal cliente fez aquilo, e vira e mexe, eu estou contando a sua história para pessoas que nem têm ideia, né? Quem é a Marina, o que, que ela faz. Porque eu falo assim, gente, aquela pessoa que agarra a tua história e fala assim: não, eu vou me transformar, eu vou me empenhar, vai conseguir. Porque o processo, ele existe, né? O processo de coaching, treinamento, mentoria, ele existe, está disponível. É, Mas a grande diferença está na pessoa que agarra a oportunidade. E você foi uma delas. é muito louco, Lê, porque você é uma energia presente na minha vida, né? Uma pessoa muito presente. Você foi essencial para o meu processo de transformação, para minha virada de chave e tudo mais. Apareceu na minha vida da forma mais inusitada, porque eu conheci o seu marido num curso de teatro, que eu Foi. estava buscando aptidão para falar melhor em público e tal, e apareceu essa japonesa brasileira aí na minha vida. Realmente, o processo de coach hoje, eu acho que eu tenho falado com alguns coaches aqui do Brasil, né? Você está na Flórida agora. Eu acho que o processo de coach, ele ficou. O nome coach banalizou um pouco aqui, né? Então, muita É gente verdade. é coach agora. Então, na época que a gente fez o nosso primeiro contato, era assim, era muito novo essa coisa do coach. Poucas pessoas trabalhavam, porque é um processo, não é uma terapia, óbvio. Para mim foi um Verdade. processo extremamente, totalmente voltado para o meio corporativo, totalmente voltado para uma mudança realmente de postura de uma pessoa que era muito informal, que vivia, que trabalhou na praia, que trabalhou em clubes, jogando e treinando, e realmente vim para o mundo corporativo. Assim, acho que foi o maior desafio da minha vida. Agora tem o desafio da Maia, né, da minha filha, mas foi um grande desafio. E você foi um presente, porque além de mim, você ainda fez o coach. Eu dividi, né, enfim, com a Tati, com a Salete, com a Vanessa, com a Tiane. Então, e que graças a Deus essa equipe ela prevalece até hoje. Então isso é muito legal. Sim. Então provavelmente as pessoas que estão aqui, que estão entrando, algumas fizeram o coach através da Exo Medical junto com você. Então isso é muito bacana. E aí hoje eu fui dar uma olhada nos nossos papéis, porque às vezes eu olho, quando eu vou fazer algum Que legal. planejamento, eu vejo os nossos papéis nos momentos de feedback. Quando o Hum, feedback vai ser muito complicado, eu dou uma revisada, que porque bom.
é importante. Algumas coisas, elas vêm já na minha cabeça, imagens de você conversando comigo. Quando eu cometo alguma falha, algum erro assim, eu me lembro também de alguns feedbacks seu, assim, seu para mim. Então, foi muito transformador para mim, entendeu? Assim, foi É, muito transformador e era muito necessário, porque eu não tinha como. Eu não tinha a base ali para assumir uma empresa do porte, né? Que era. Hoje sim, a ISO está bem maior. Você precisava tá. conhecer, ficar muito orgulhosa de ver o nosso espaço. A ISO cresceu, cresceu em Eu vi relação. na planta. Então, cresceu no físico, cresceu em pessoas, enfim, hoje parece que Deus faz certo as coisas, porque esse tempo de bagagem me deu know-how para passar por uma pandemia, então eu estou muito orgulhosa porque a gente tem passado por uma pandemia sem ter demitido, sem ter abaixado o salário de Maravilha. ninguém, então a gente faturando metade, e às vezes até Hum, menos da metade, e conseguir controlar a parte financeira, que nunca foi, você sabe, sou muito é mais um grande. comercial, não muito financeira, então conseguir segurar a empresa junto com a equipe, né, que me Sim, dá esse esteio, que é o Marcelo, que é meu marido, que é meu pai, que é a Sala, bom, enfim, toda a equipe que me todo dá mundo esse junto. suporte para que a empresa fique em pé num período tão complicado, né? Hoje É, mesmo teve cirurgia cancelada em função de UTIs lotadas, então a gente ainda está num uau. processo bem complicado aqui e que se tivesse acontecido naquela época, Hum, não, entendeu? Sem chance. Eu tenho reuniões financeiras semanais, então para mim é muito sim. mais tranquilo tocar a empresa e o seu dedo né? Não é nosso seu dedo, sua mão toda ali em cima. Muito história É. linda, né? Você me pediu um vídeo aquela vez, eu só sabia chorar, então eu nem vou ficar falando muito. Não, eu falei, Má, grava um vídeo, um depoimento contando a tua história. Ela me mandou o vídeo, gente. Eu comecei a assistir o vídeo, eu comecei a chorar. Comecei a chorar, e ela chora, e eu assistindo o vídeo, e ela chorando no vídeo, e eu chorando junto. Aí eu fui mandar um áudio de agradecimento, eu falei, nossa, sabe aqueles áudios ranhentos, tipo, obrigada, mãe. Porque eu falei, gente, que emocionante ouvir. É, Que emocionante. Eu fico assim, extremamente feliz, contagiada, e por isso que eu falei, Má, a gente precisa fazer uma live juntas, contando essa história, porque pensando exatamente, né, nesse ano de 2020, que, assim, como você falou, poxa, Deus coloca a mão de um jeito, né, maravilhoso, vocês passaram por esse processo de 2020, assim, firmes, é um detalhe que parece para alguns, né, alguns vão entender isso de uma maneira muito clara, foi o que você falou, não demitiu ninguém, é. né, e fora muitos outros impactos, né, dentro não só da empresa, as famílias, os clientes que, né, recebem os produtos, a expansão, porque a Isomedical não, né, hoje eu sei que já expandiu, né, tem a Isomedical Esportes e tem todas as outras, os outros projetos. Então é tão legal as pessoas terem acesso a esse bate-papo, porque é Uhum. importante as pessoas saberem que é possível. Que é uma história real. Que Isso. a Simone está aqui. A Simone jogou comigo, é meu amor. A Simone jogou comigo há alguns anos, ela mora na Flórida, então depois vocês conversam. Que ela escreveu aqui, eu quero fazer esse coach também. E a Simone é uma pessoa que ela é tão maluca quanto eu, ou mais. E você adora esses desafios, né? Porque é isso, né? Esse processo todo, ele transforma pessoas, né? E aí, quando eu me transformo, eu vou transformando quem está em O volta. meio. A gente vai transformando os outros e a gente nota a mudança nos outros com a sua mudança. E, claro, a gente comete erros, a gente tem uma responsabilidade social enorme, porque a gente tem 30 e poucas famílias aqui, contando a Isotec com a Isomedical, acho que a gente tem Sim, 39 pessoas, são 40 famílias, né? sim. Então, uma No responsabilidade mínimo, multiplica social. isso por 3 ou 4. A gente eu não costumo ficar pensando nisso para não ter esse peso, para isso não ser um peso, para isso ser um orgulho. Então, eu tenho, assim, eu me cobro muito, então, e cada vez eu me cobro mais, então estou tentando melhorar um pouco isso, né? A gente tem
processo de melhoria contínua aqui na ISO e a mesma coisa está acontecendo comigo. Eu vou tentando melhorar continuamente, assim, agora eu me cobro Sim. muito, então eu vou me cobrar menos. Agora, né, a gente vai ficando com a gente vai ficando com idade, né, amiga? Olha, eu vou falar que eu estou adotando o seguinte lema, né, com os meus clientes atualmente. Eu falo o seguinte: tem louça suja em casa? Então tem vida. Então eu falo assim, onde tem louça suja tem vida. Então se você chegar no teu escritório e tem papel na mesa, tem vida. As coisas vão continuar melhorando, as coisas vão continuar se aprimorando, e o quanto que a gente fica atento a esses detalhes. Então a gente achar que a gente chegou ao patamar e que não tem mais nada para mexer, eu Não. falo que é um grande engano. Porque é naquela hora que o ego entra, que é a hora que você acha assim, eu já sei tudo. E eu acredito que a pandemia veio que meio também dar um chacoalhão em algumas pessoas. Com Porque certeza. recentemente eu conversava com a Luana, que também tem um projeto e também passou pelo processo de mentoria e coaching. Ela falou assim, Ale, eu percebo que ela falou para ela compartilhando, né, a história dela, falando o quanto que muitas vezes eu falei para ela, qual foi o ponto principal para mudar a chave? Ela falou, eu tive que meio que estrangular o meu ego, entender que mesmo com muito estudo, muita experiência, muita coisa que a gente sabe, às vezes tem que falar, isso eu não sei, isso eu preciso É. aprender. E, E é e, um o, gra- processo de melhoria contínua. e o grande equilíbrio, e minha irmã, né, meu irmão, tá, eles falaram muito isso durante a minha vida, é que muitas vezes a pessoa é arrogante e outras vezes você é o contrário, você não acredita no seu potencial. Então É. isso acontecia mais comigo, mas acontecia muito de eu sair de uma coisa muito prepotente, assim, de me achar muito, né, muito sabichona. E, por outro lado, em algum outro momento, falar, cara, o que eu estou fazendo aqui? Eu não sei nada. Então, você encontrar o equilíbrio que também você não precisa saber tudo Sim. e que você pode colocar pessoas, eu como líder, né? Então, como dona da empresa, junto com os sócios e tal, eu posso colocar pessoas ótimas em funções que eu não vou desempenhar Sim. tão bem. Então, hoje eu tenho que lembrar de te falar uma coisa, mas vou finalizar meu raciocínio. Tá bom. Hoje, eu não vou falar. A primeira pergunta que você me fez, a primeira vez que você sentou comigo, eu nunca vou esquecer. Você falou assim: qual é a sua função? Qual é sua função dentro da Isomedical? Foi a primeira É, pergunta que você me fez. foi. E eu passei bastante tempo sem conseguir responder essa pergunta. E passava o tempo e você falava, Marina, qual é a sua função dentro da Isomedical? E passava o tempo e eu não conseguia responder. E aí hoje, tinha a nossa live, a Vanessa falou, nossa, você vai fazer a live com a Lê e tal, né? A Vanessa acompanhou muito de perto os processos. E aí eu falei assim, vou. E aí eu falei, se a Alessandra me perguntasse hoje, eu teria tanto um livro para escrever para ela. E isso é tão bacana, é tão lindo, porque quer dizer que eu me encontrei, quer dizer que o que a gente fez gerou frutos, que a gente plantou certo, que a gente está colhendo certo. A gente está com muitos projetos legais, alguns que eu não posso falar, mas que são visionários, que são bons, que vai dar certo. Então, assim, aí a Vanessa falou para mim, nossa, sua agenda está super espremida, é uma reunião atrás da outra, um compromisso, então tá Sim. apertado. Eu falei, nossa, Van, incrível, né? Até parece que eu sou importante. Eu brinquei com ela, tá parecendo que eu sou importante, assim. Porque é isso, né? A gente começa a tomar posse das coisas, a tomar Sim. conta, a entender o processo, a entender não só o processo da ISO, mas o processo das pessoas, né? O nosso É. processo foi assim, Ale. A gente começou, a ISO já andava, já caminhava com a Tati, meu pai, minha mãe e tal. A gente começou a trabalhar primeiro Primeiro me a colocar, amar. né? Primeiro a me vestir. Vamos começar que primeiro eu tinha que aprender a falar e me vestir. Mas assim, a gente começou com gestão de pessoas, assim, com Sim. feedbacks, com liderança, com essa mentoria em E vou fazer só liderança. uma pausinha aqui, porque às vezes as pessoas falam assim, nossa, então você muda a pessoa. Eu falo,
por que o motivo? Aí tem gente que às vezes não entende o que é um processo de coaching eficaz, né? Vamos esclarecer alguns pontos aqui. O ponto de perguntar qual é a função é entender assim, qual que é o alvo dela, né? Qual que é o papel dela. Porque um dos maiores enganos que as pessoas cometem no processo é falar, não, eu faço isso, faço aquilo, faço aquilo, faço... Mas isso está conectado com a sua função, com o seu papel, com o seu chapéu, né? Esse é um ponto importante. E aí, quando a Má fala assim, a roupa, o jeito de falar e tudo mais, não tem como, gente. Aí tem pessoas que falam assim, então eu vou perder o meu jeito, o meu estilo. Eu falo, não. O ponto é que se você precisa vender uma ideia, eu falo que você tem que aprender a se embrulhar para presente. Sim. Então você precisa pensar assim, como é que eu vou me portar numa determinada reunião, como é que eu vou me portar num determinado lugar, porque as pessoas no mundo, o psicológico, primeiro vai comprar a imagem, para depois, né, passar. Sim. A imagem, ela passa uma informação, ela também comunica. E dentro disso, que é muito legal, é que a Marina encontrou o jeito dela. É essa empresária, é essa empreendedora. Então você dentro disso também vai encontrando seu jeito, seu estilo, né? Eu falo, é a estampa de roupa, é o brinco, e você vai achando a sua maneira, se adequando ao novo cenário. Isso é muito legal. E a gente vai conhecendo também, né? Porque eu acompanhava a cirurgia, então você tem toda uma restrição, e aí você começa a lidar com o diretor, com chefes de setores e tal, você tem que ter uma outra linguagem. Você cansou de assistir reunião minha, então a Lê, quando o pessoal marcava a reunião, a Alessandra ia junto, sentava no canto, eu apresentava, ela é minha coach, tá fazendo um processo comigo e tal. E quando acabava, eu era malhada. Eu falava que o meu papel era papel samambaia. Sabe o samambaia que senta assim no cantinho? Meu Deus do céu. Era assim, é que a pessoa é ótima em dar feedback, mas me esculachava do jeito mais sutil possível, porque era um tal de falar né, e era um tal de tipo, e era tanto gesto que era a gente vai melhorando. E eu ainda sou assim, mas mais contido, já dentro de um processo corporativo no dia a dia também. Claro, se eu fico 6 meses na praia jogando e volto, você vem com o linguajar da praia, mas eu tô o dia todo aqui no corporativo, então também eu tô assim, com o linguajar pronto. Tá afiando o machado todos os dias. Sim, vai lapidando o diamante, vai fazendo. E esse processo de confiança, né? De fazer as coisas e ver que deu certo, isso ajuda muito, porque acho que tudo na vida, o medo, ele impulsiona muito as pessoas, né? O medo de assumir uma empresa, ou o medo de você participar de uma competição, ele te impulsiona. O medo, ele é muito importante para a gente, né? O medo, ele pode te brecar muito, mas ele pode te impulsionar muito. Então, eu lembro quando eu fazia levantamento de peso, que eu tinha medo em treino e tal, que era um ferro que podia me matar ali e tal, ele me impulsionava a fazer um movimento bem feito. E na ISO é a mesma coisa, às vezes dá, acho que a palavra é medo mesmo, porque você fala, é receio, não é receio, você fica, com muito medo de fazer um pedido muito alto e aí, sabe assim, a equipe tem que estar muito alinhada para vender, a gente trabalha com metas, as metas não são baixas, o dólar tá alto. Então, assim, a gente vive num movimento de pressão muito grande de muitos lados. Então, hoje, assim, vou falar de novo, o nosso processo ali, a base que eu tive com você, ela foi muito importante, porque eu encaro hoje qualquer parada. Não quer dizer que eu encaro sem medo. Quer dizer que o medo muitas vezes me impulsiona para que eu faça, porque eu fui preparada, eu falo, cara, eu tenho uma apostila de coisas aqui que eu estudei. Eu não tô aqui, eu não sou um franco atirador num processo corporal, numa empresa, né? Sim. Então, assim, mas ela é filha do dono e isso é muito fácil, né? Não é fácil, entendeu? Ser filha do dono da empresa, muitas vezes é pior. E esse foi um dos pontos que a gente trabalhou e conversou muito, né? Porque era encontrar o papel da Marina dentro daquele contexto, mostrando que independente de ser a filha do dono, né? Ela
ela foi em busca da conquista do papel dela, para que as pessoas reconhecessem a profissional, a pessoa. E muito disso a gente conversou, porque em alguns momentos eu falo assim, alguns momentos a gente usa processo de coaching, e nessa história que foi que a Marina comentou, né, da terapia, se é terapia, não é uma terapia, e algumas vezes teve a mentoria dentro do processo, como também teve o treinamento. E no caso eu pude compartilhar com ela, porque eu desde cedo também vim de uma família onde os meus pais eram donos da empresa, e eu pude compartilhar com ela alguns momentos que eu tive que achar o meu papel dentro daquela corporação. Porque se você não encontra o papel, você não consegue executar e chegar ao resultado. Então esse é um grande desafio que a gente tem. E aí, voltando um pouquinho atrás do que a Marina comentou nessa trajetória, e eu mencionei, quando ela fez a live falando desse mesmo tema, eu comentei, eu falei assim, o ponto fundamental que a Marina teve foi humildade. Ela aceitou que naquele campo de batalha, ela não tinha ainda as competências necessárias. Em outros campos de batalha, ela tinha, ela teve conquistas, ela teve realizações, e isso também foi muito legal, porque ela também soube trazer do esporte as competências necessárias para ela jogar para o mundo corporativo. Poxa, o que me fortaleceu lá? Como que era a minha mente? Como que era meu comportamento? E tudo isso levou com que ela falasse, não, aqui eu também vou conseguir. Se lá ela superou, aqui também consegue superar. Então isso foi muito bacana. A gente aprende, né? Tem gente que tem vendedor que é nato, é vendedor nato. Tem vendedor que tem que aprender técnica de venda e vira um bom vendedor. É diferente. Tem o atleta que nasce muito habilidoso e tem aquele cara que precisa treinar o dobro para fazer o que aquele outro faz. O grande lance, não querendo menosprezar quem nunca fez um esporte, porque tem bastante gente que eu conheço que é sedentária e são pessoas incríveis e grandes empresários, mas o atleta ele sai muito na frente, porque ele está muito acostumado com pressão, ele está muito acostumado desde cedo a ter muita responsabilidade com relação ao horário, com relação à meta. O técnico senta com você, a comissão técnica e o coordenador do clube e explica, esse time tem condição de estar em terceiro lugar, ou em quinto, ou em primeiro, e a gente tem esse trajeto para percorrer, e os treinamentos vão ser divididos assim. Claro, nem todo técnico, nem todo preparador físico, nem te explica o microciclo, o mesociclo para atleta. Mas a gente percebe que existe um cronograma ali, uma sequência que eles seguem. E muitas vezes eu também não passo isso para minha equipe de vendas, por exemplo. Que esse ano eu estou bem, particularmente eu estou insatisfeita porque a gente ficou muito afastado, né? Por N motivos, mas assim, muitas vezes eu tenho, incrível, nem sempre isso está no papel, mas isso está muito bem desenhado na minha cabeça. Os prazos. E o atleta, ele trabalha com prazo. Eu tenho que estar, sim, nesse período da competição. Eu tenho que estar aqui. Para quando eu conseguir estar na semifinal e final, eu estar no meu auge. No auge. Para poder... E sem estar machucado. Quer dizer, eu tenho que estar bem. E no processo aqui, eu tento trazer... Eu trago muito isso. Eu tento trazer essa garra e mostrar. É difícil mostrar sentar numa quadra ou sentar numa tarima e tal, mas assim, eu tento mostrar essa garra e que quando se planeja, quando você tem um objetivo muito bem traçado, e um objetivo que você sabe que é difícil, mas que é possível alcançar, não tem erro quando o negócio está bem traçado. Sim. Sabe, às vezes que eu sentei aqui, que meu pai sentou comigo e que a gente traçou planos concretos, com prazo, eles deram muito certo. Salvo algumas exceções que acontecem. Por exemplo, eu tenho um projeto rolando agora, que está acontecendo, e a pessoa não está me entregando. Eu dependo de um terceiro para me entregar uma coisa no prazo. E é um projeto que já era para estar ativo e não está, mas assim, toda a parte minha, da Vanessa, a parte aqui que a gente fez, tal, do Marcelo, da Camila, ela está pronta. E ficou pronta no nosso prazo, mas assim, a amorosidade de uma entrega. Isso acontece, aí o que eu tenho que ter? Aquela inteligência emocional de... a gente já veio até aqui, né? Já viemos até aqui. Então eu não posso agora, como o pessoal fala, meter o louco
E Pirar o cabeção não vai rolar. não vou meter o louco. Então eu vou o quê? Preciso ligar para esse cara e dar um feedback. Eu não vou xingar o cara, porque eu preciso dele ainda. Então, assim, se ele estiver assistindo, ele sabe que é com ele. Então, meu amigo, vamos É melhorar o com você prazo. mesmo. Vamos melhorar o prazo. Feedback ao vivo. Vamos melhorar o prazo. Mas, assim, é isso. Você tem que ter essa inteligência para... até para xingar uma pessoa com elegância, né? Então, assim, você não Sim. precisa... A pessoa, ela vai É saber que porque você está bem brava. quando a gente começa a trabalhar essa inteligência emocional dentro, né, e é uma das competências que estão sendo mais solicitadas, é para que a gente comece a pensar no negócio a médio e longo prazo. Porque uma coisa é você ligar e quer saber, vou agora debulhar, né? Tá, Isso, mas assim, a que preço? Aí você mata a relação, mata os futuros negócios, e isso é um dos pontos que as pessoas, quando trabalham as suas competências, elas precisam enxergar que não adianta, nós somos seres emocionais. totalmente. Então, se o líder ele não souber dar um Imagina eu feedback, emocional, Ale. quase nada, Só às vezes que eu queria imagina. dar na sua cara que eu falava, eu não quero falar com você, Alessandra, me irrita em te encontrar, você me irrita. Não, não, porque tem gente que pensa isso, né, Má? Tem gente que fala assim, vou começar o processo de coaching, que legal, que bacana. Eu Ah, falo é assim, ó, incrível. chega uma hora, você fala assim, por que você é infeliz, não desmarca? Por que ela não tem uma dor de barriga, né? Nossa! E eu acho que eu verbalizava isso com você, né, Lê? Que eu falava, eu É, adoro você, mas você me irrita demais, você é insuportável falar com você, porque você é aquela coisa. Nossa, cada feedback era um saco, me doía muito, era doloroso. Afinal, eu sou uma leonina, né? A Michelle tá aí, a Tati. O pessoal sabe, né? A gente é meio exibido. Aí vem precisa, alguém né? te critica, como assim, né? Como assim eu sou isso, sabe? Assim, como assim eu tô. Então, cara, foi São muito. pontos que a gente precisa aprender a trabalhar e aprender a falar assim, ok, né, existe um outro caminho. Eu sempre falo assim, sempre pensa, né, de que maneira eu posso melhorar o processo, de que Isso. maneira eu posso atingir melhor resultado, porque algumas pessoas acham que quando a gente começa a mudar ou inserir algumas técnicas, fala assim, você está ficando mole. Eu falo, não, você está ficando Não. mais assertivo, você está ficando mais ágil, né, para que eu vou fazer um escândalo ou coisas assim que não vão me levar a resultado nenhum? Não, Então, e o ponto é assim, como que eu trabalho a comunicação. com toda sinceridade, Ale, eu acho que saiu de moda o lance do empresário que fica dando chilique, sabe? Assim, a gente está numa época com tanta informação, cara, que eu acho cafona. Assim, esses caras que têm ainda algumas manias Né? antigas de feedback, de tal. É claro que quem convive aqui comigo sabe dos surtos, às vezes, e da irritação que eu fico, especialmente, estou falando de mim, né? Porque Sim, todo mundo tem seus momentos, mas estou falando dos meus momentos. Então, assim, as pessoas que convivem sabem que não é fácil conviver comigo aqui na empresa, que às vezes eu fico bem brava e tal, mas essa coisa da arrogância, isso eu acho que saiu tá cafona, sabe? é, Não tem mais a ver, porque a gente tem, principalmente quando você é dono, quando você é um líder, ou dono, um CEO, um diretor, um líder, que seja de uma equipe de 2 pessoas, cara, você sim. pode mexer as peças. Você pode provocar a pessoa e ter melhoria. Ou você colocou a peça no lugar errado, e aí a culpa é sua. E assumir que a culpa é sua, né? Porque acontece isso, já cometi esse erro algumas vezes e não vai ser a última. E a gente tem que ter humildade, inclusive, de falar para a pessoa, cara, foi um erro. Isso aqui é um É erro. verdade. Então, muitas vezes a gente consegue mudar, né? Hum, A gente consegue mexer na peça e muitas vezes a gente não consegue mexer, e é isso. E ter essa maturidade, porque tem que pensar na empresa, você tem que pensar no ser humano que está ali, que também é né? verdade. Você lida com seres humanos, né? Então, eu acho que o coaching empresarial me ajudou na vida pessoal muito também, porque você também acaba dando importância ao que tem importância, né? E também às É, pessoas que têm importância. O seu tempo também você dedica às coisas que realmente têm relevância na sim, sua vida, porque uma das primeiras coisas que você me ensinou foi separa seu horário em bloco de tempo.
Trabalha um tempo os seus e-mails, um tempo as visitas, tem que descer mais. Até hoje eu não encontrei o equilíbrio das descidas lá para a Baixada, para os hospitais de lá. Incrível, mas assim, também estou fazendo outras coisas que melhoram muito o Sim. processo de quem está lá embaixo. Então, assim, a gente Vai vai buscando o tentando equilíbrio, né? Vai trabalhando isso. tentáculos para Eu costumo alcançar dizer, equipe. esse é um ponto importante. Para você que está chegando agora e fala assim, o que está acontecendo? Qual é o bate-papo? A gente está falando com a Marina Gaspar, falando sobre a trajetória dela de atleta para empreendedora. Você pode mandar suas perguntas aí, é só clicar no ponto de exclamação. Boa noite aí, Angélica. Então, A manda o gente, teu oi. Obrigada aí pelos milhões de corações. Eu, assim como você, também sou apaixonada pela Marina, então pode mandar os milhões de corações que você ai, quiser. tô achando que esses corações são para você, amiga. E um ponto importante aqui, a gente está falando um pouquinho dos desafios, das dificuldades, como foi essa transição, como foi o processo, porque as pessoas às vezes não entendem, né, muito bem como que é um processo de mentoria, um processo de coaching, de orientação profissional, e da onde que a pessoa saiu para onde ela chegou. E a Marina está compartilhando aí os desafios dela nessa jornada, né, de como ela mudou algumas chaves na cabeça dela. E um ponto que ela acabou de relatar aqui foi o seguinte, do impacto disso também na questão pessoal. E isso é algo que não tem como a gente falar que não vai acontecer. E até eu falo que seria inocência nossa ignorar isso, ou também achar que eu não tenho que mexer no lado pessoal, né? Porque não adianta, se você não cuidar do pessoal, daqui a pouco o pessoal vai bater na tua porta, e aí todo aquele plano perfeito que você fez no profissional vai por água abaixo. Então, é um equilíbrio de trabalhar aí os dois lados. Então, é muito importante você mencionar isso, porque algumas pessoas falam assim, não, vou cuidar aqui, focar na minha carreira, tá? E o pessoal, como é que ficou, né? E a casa, como é que ficou? E as pessoas? E eu sempre penso nisso, eu falo, nossa, a Lê me falava dessa coisa do bloco de tempo. Com a pandemia, isso ficou muito claro, porque sem escola e com filho em casa, você fala, como eu vou dividir meu tempo? Então, É. se você tem a sorte de ter um marido para te ajudar, você pode dividir o bloco ali com ele. Não, e além de ter um marido disposto, né? Porque são dois pontos Esse, diferentes. Uma coisa é é, ter um marido, outra coisa é ter um marido disposto. isso, bom, muito bem colocado. Então, assim, a gente dividiu muito essa questão de tempo e eu me vejo muito assim. Primeiro é aprender a fazer essa divisão, segundo é trabalhar com prioridade, sabe assim? Sim, Porque realmente a gente precisa colocar as prioridades e o que é urgente, todo aquele histórico que o pessoal está cansado de fazer, mas que na hora de pôr em prática é difícil. É sim, organizar tudo assim, organizar a vida, porque uma organização ali na sua casa gera uma organização no trabalho. claro. Óbvio, se você consegue se organizar na vida pessoal, e isso envolve muito família, porque toda família, eu falo muito aqui na empresa, todo mundo aqui tem uma história triste, todo mundo aqui tem problema. É Então, se verdade. cada um ficar lamuriando o tempo todo, isso aqui vira. Então, assim, claro, todos nós temos que nos apoiar, ok. Mas a É, gente tem que se organizar e fechar as caixas. Abrir uma janela, fechar outra janela, abrir uma janela e fecha. Porque senão você fica louco. É muito é, fácil enlouquecer, entendeu? É muito fácil. Porque você começa a se ver em vários setores. Você fala. é. Bom, eu sou uma pessoa que achava que não ia, eu achava que nada ia, eu achava que ia ser nova sempre, eu era bem inconsequente nas coisas e tal. E Hum. quando eu me vi assim, nossa, não morri até agora, né? Acho que é melhor eu começar a projetar meu Opa! futuro. Vou começar a me programar. E aí você vê, você está com 40 anos, seu corpo já não é aquele corpo maravilhoso, incrível, aquele monumento que era quando Não você tinha responde da mesma 20. maneira, Não é responde. diferente. Então você tem que. Qual é o esforço? Você tem que se esforçar muito mais. Eu tenho que acordar muito mais cedo, porque agora tem marido, agora tem escola da filha, tem uma empresa. A empresa Sim, tem vários. Na minha posição, você tem um leque de opções para cuidar. Então, assim, eu desligo um telefone falando de um fechamento de câmbio e atendo outro telefone para resolver
Até o vazamento da chuva de ontem, que o pedreiro fala que veio do Sim, terceiro andar e o outro fala que é da do vidro. Ou é. a troca de o colaborador que está entrando, que tem que ser treinado. E a gente decidiu aqui na empresa, Lê, eu Hum, acho que eu não te falei isso, por não ter gerentes de setores. certo. Então, a gente está tentando automatizar todos os setores o máximo que consegue, Hum, para que eu não tenha sempre intermediário. A gente tem dado certo, mas dá para melhorar tá. bastante, que eu ter essa ligação com as equipes. Bacana. Porque a gente fica mais assertivo, porque a coisa se resolve mais rápido. Quando eu coloco o É um processo muito intermediário, mais ágil e a coisa está acontecendo. o intermediário tem que falar comigo, aí tem que marcar comigo, aí tem que me passar. Às vezes a visão do hospital passou uma visão pro vendedor, que passou pro gerente, que vai passar para mim, já chegou uma história. Então, muitas vezes eu Tá, estou direto no processo do hospital. tá. Mas Hum. enquanto você vai tomando aí, é, fizeram uma pergunta, né? Falaram assim, como é que concilia essa questão da mãe e essa questão da empresária? E depois tem uma outra pergunta que eu já vou fazer, mas como é que essa conciliação, como é que funciona na tua cabeça? Então, quando a gente decidiu ter filho, o Marcelo queria muito ter filho. Eu Tá, não tinha esse sonho, né, de ter filhos. Não era uma coisa. Eu não sou dessas que mulher que não tem filho é incompleta. Não, não acho isso. Não acredito tá, nisso. Eu acho que a vida é muito mais. Tem muito mais coisas, né? Então, assim, embora eu acho que isso é incrível, que ter filho realmente é um aprendizado, que para quem tem, que saiba aproveitar. É, a minha mãe enfim, não está tão participativa dentro da criação da hum, Maia. E, consequentemente, também eu e o Mar, a gente decidiu que íamos criar nós dois. certo, Então, assim, a gente foi um combinado do casal de que a gente ia criar Maia nós dois. tá, Então, não é, não é fácil conciliar o lado hum, empresária com a questão de ser mãe, mas tá, poder contar com um marido que te ajuda realmente, igual você falou, que é disposto a te ajudar quando sim, você precisa ter reunião, ou tá aqui agora, por exemplo, até essa hora, agora não tenho babá, hoje não tenho uma babá, ou ainda mais com pandemia, ou minha é sogra, ou minha verdade, mãe, é, ela está com o pai, né? E à é, noite ele tem uma reunião, 9h30, e estará comigo. hum, Então, isso é muito bom. Outra forma que eu conciliei, que eu sou muito grata, é poder ter recurso financeiro para pagar uma pessoa para me ajudar. Então, quando eu tá, tive a Maia, eu cansei de fazer reunião, tenho fotos dela em cima da minha mesa, eu digitando e ela neném em cima da mesa, deitada, num cobertorzinho. Então, eu fazia tá, reunião amamentando, porque tinha uma moça chamada Anice, que hoje fica até com a minha mãe, que hum, cuidava da Maia enquanto eu fazia as reuniões. certo, Então, assim, foi dessa forma que eu consegui conciliar. hum, Claro, eu vejo outras pessoas com muito mais dificuldade, porque no fim hum, eu não bato ponto. E eu tá, vejo as meninas que trabalham aqui, que tem que entrar às 8 e sair às 5, que tem 2 filhos, e eu falo, gente, como é que ela consegue? Então, assim, na verdade, é, eu não me vejo como um grande exemplo desse tipo de organização familiar, porque eu vejo meninas tão separadas. É que geralmente, acho que Deus é tão bom que fala assim, para essa eu vou deixar, a mãe vai poder ajudar, né? A prima é, ajuda, a irmã ajuda. mas olha, eu vou dar uma, para quem fez essa pergunta, que já passou, já veio outros comentários depois, eu vou deixar aí uma resposta que talvez acalme o coração dela. Quando as pessoas me perguntam, Alessandra, como é que você dá conta? A resposta é o seguinte, a gente não dá conta. Não, A gente não dá conta. Então, assim, perfeito. tem hora que a louça vai ficar suja, tem hora que você vai esquecer. Já aconteceu da minha filha, um dia antes de chegar a fazer assim, mãe, amanhã eu tenho esse projeto. E eu falo, que projeto? E aí eu paro, era 11 da noite, eu saí correndo para terminar o projeto dela. Você já tem Junto, 3 anos e não faz o seu projeto, menina? como assim você não fez seu projeto? Né? E assim, a gente não dá conta. Então, tem hora que o negócio vai. Já aconteceu de eu chegar na escola da minha filha, eu chegar e ela fez, mãe, agora está acontecendo lá na quadra
a reunião do clube de honra do terceiro ano. Aí eu assim, como assim, que horas? Oi? Agora? Agora. Eu, oi. Então tá, filha, a gente vai assim. Eu descabelada, ela com a roupa, as menininhas tudo com vestido, tudo preparado, os cabelos tudo lindo, e eu e ela, Aí falei, nos Estados filha, sorriso. Unidos. Aí É nos aqui nos Estados Estados Unidos. Unidos. É, Então, assim, eu quero acalmar o coração, gente. A gente que tem essa jornada, mãe, esposa, filho, e eu vou falar, você olha as mães com 2 filhos, você fala assim, uau, eu tenho amigas que têm 3 filhos. Eu digo assim, gente, eu como também. consegue? E É ainda tem 3 insano. filhos, às vezes arruma um cachorro. Eu falo, meu Deus do céu, porque cachorro é outro filho, né? É Aqui em casa insano. a E às gente tem vezes o um marido ferret, tem nem um... é. E às vezes o marido nem é tão participativo. E às vezes nem tem dinheiro, assim, esse recurso financeiro para poder, Pois né? é, Falo, é. eu também. Aí eu e a Vanessa fizemos uma viagem para conhecer a fábrica da Medtronic em Nova York. E nós duas, a gente tem. É um mês de diferença o filho dela para a Maia. E aí É. vai nós duas. Aí você tem que viajar. E ai, que incrível viajar para Nova York, nós duas, mesmo essas crianças sozinhas lá com o pai, né? A Van ainda tem uma estrutura boa com o pai e a mãe e tal. Mas É. assim, o Marcelo ficou sozinho com a mãe e toca. Não pensa. Foi o que eu É. coloquei esses dias do treino. Se ficar pensando, eu fui treinar lá com a Tati. Se ficar pensando muito, não faz nada. Levanta, não fica pensando, vai treina. Ah, Vai, tem que fazer a isso. reunião? Faz a reunião. E aí vai Não tomando pensa nota. demais. É. Não fica pensando muito, Colocaram só aqui, feita. algum dos pratos vai cair. Algum dos pratos vai cair, gente. Não tem como, alguma coisa vai cair, a coisa não vai sair perfeita. A É minha irmã, óbvio. Mara, a Camila é ótima, É, porque ela é um exemplo de mãe, né? Assim, é. de empreendedora também, Isso né? vai De acontecer. executiva. Vou passar uma dica para vocês a respeito desse assunto, e depois eu vou fazer uma outra pergunta que já passou por aqui, mas está na minha cabeça. Existe uma página no Fatigates, que é de uma amiga, a Lia, ela fez parceria junto com outra jornalista, e elas comentam exatamente sobre essa trajetória da mãe que trabalha, da mãe que é empresária, da mãe que trabalha numa empresa, numa corporação, e sobre essa sobrecarga. E é legal que elas passam dicas e sugestões, não só mães, mas como jornalistas que pesquisam e compartilham informação, trazendo como você pode trabalhar e não ficar tão sobrecarregada com alguns assuntos e alguns temas. Então, acho que vale a dica aí. É um ponto importante. Agora, uma das perguntas aqui que rolou nos comentários foi: se você pudesse começar de novo, você ia fazer tudo igual? Faria, faria. Eu faria igual, eu mudaria o tempo, né? Eu acho que eu Ah, acordei um pouco tarde para a vida, mas eu faria igual. Eu não tinha como pular etapa nesse caso. hum, Eu faria igual. Eu ainda estou aprendendo muita coisa aqui. Eu ainda estou muito aquém da onde eu quero chegar como empresária. Assim. Eu ainda estou fazendo. Eu estava falando com a Camila, eu estou fazendo um curso agora de. Não é contabilidade, mas eu estou entendendo muito mais agora, me aprofundando muito na parte fiscal e tal. Então, bacana. assim, eu não mudaria nada. De cara eu respondo, não mudaria nada. Eu mudaria o tempo. Talvez eu Tá. tivesse entrado mais de cabeça antes, mas eu vivi, né, cara? Então, assim, eu vivi pra caramba. Eu não posso reclamar, eu aproveitei muito, eu zoei muito, então tá tudo certo, tudo no seu tempo, né? A Tá. Angélica perguntou um negócio que eu vi aqui, Lê, Hum, que é sobre a mulher à frente de grandes empresas, né? isso. Bom, eu não sou uma Luísa, né? Da Magazine Luiza, infelizmente, né? A ISO tem uma proporção, acho que por ser uma empresa familiar, está com uma proporção boa. A gente está muito feliz com o que meus pais conquistaram aí, junto com o pessoal, a equipe, a Sim. Tati, a Sai e tal. Mas falando porque eu lido com grandes empresários sempre Hum, e, e com empresas que distribuem os mesmos materiais que eu, que são tá. muito maiores, que faturam muito Hum, mais que a ISO e tal. Como eu vejo as mulheres? Eu vejo as mulheres muito fortes, hum, eu vejo as mulheres muito determinadas, eu vejo as mulheres muito intuitivas,
Tive Bacana. algumas dificuldades e ainda tenho em algumas reuniões onde a predominância é homem, nem sempre a coisa é fácil. Às vezes, Tá. quando eu estou com meu pai, a pessoa demora para se reportar a mim e fica só conversa com meu pai. E muitas vezes quem está à frente daquele negócio Da sou eu. decisão é você? Já, já passei algumas vezes por isso, de estar com meu pai e por ele ser uma presença masculina e mais velho, a reunião ser reportada toda a ele, e isso me incomoda bastante. Tá. Já passei por situação em Nova York mesmo, que eu estava comentando agora. Acho que eram 19 empresários, eram 20 e pouco empresários, e tinha eu e uma outra de Minas, a Poliana, que eu adoro, que é minha amiga. Tá. Então, assim, predominantemente são donos de empresa e não donas de empresa. Então, eu vejo algumas, mas eu detesto o vitimismo dessa coisa. Tá. Eu defendo muito o lado da mulher ter seu papel, mas eu não me intitulo nem de longe uma feminista, não vou entrar nesse mérito, mas assim, Tá. acho que a gente é muito forte. Acho que. E aí tem o ponto fraco também, porque não é só bom, não é só a organização, a intuição e a Hum, força e tal. Eu vejo mulheres muito passionais no meu meio, hum, gestoras muito passionais, assim, muito emocionais. tá. E eu tenho tido um perfil muito mais prático, se é que Sim. não chamaria isso de masculino, mas é uma característica masculina. E eu acho que é legal Você ser mencionar isso, porque, resolutivo, sabe assim? Que o sim, homem ele é muito resolutivo, ele é muito prático, né? Meu pai é muito é, prático, eu não sei se tô, né? é, E eu tento trabalhar dessa forma porque a coisa anda melhor do que ficar dando rodeios e tal, ou simplesmente surtar emocionalmente. E é. eu tenho presenciado algumas mulheres no meio que são líderes que perdem a oportunidade de engrandecer se é que pode se chamar de classe, assim, mas Tá. de manter uma postura mais prática para a coisa. Eu vejo algumas Sim, decisões bem emocionais, assim, passionais. Mas esse é. tudo tem um lado ruim, né? Como muitos homens a gente Verdade. vê que tem um lado menos organizado do que a mulher, menos intuitivo do que a mulher. A gente bate o olho e fala, meu, contratar não vai dar certo. E o cara, não, porque o currículo e tal, você fala, não sei o que, que é alguma coisa. É, É a sei intuição lá. da mulher, a mulher nasce com isso. A gente não explica muito esse tipo de Hum, coisa, né? Tem que estudar para entender, talvez. Não sei. Se alguém tivesse essa receita também ia ser mais fácil, ninguém tem é. essa receita do bolo. Mas eu vejo isso, Gê, eu vejo que existem muito mais vantagens em ser uma mulher na liderança do que o pessoal pensa, assim. Sim, como empresária e atuar esse segmento e, enfim, fazer a É, coisa acontecer. eu tenho vontade de conhecer algumas grandes. A Luísa é uma que eu tinha vontade de conversar 5 minutinhos assim com ela. Tem uma mulher que eu não sei, eu não lembro o nome dela, a dona da Crefisa, que patrocina o Palmeiras. Hum. Eu tenho uma vontade de conversar com ela Ó, também, então porque, você que está assistindo essa live, se você conhece alguém, por favor, pois né? é, me Faz essa coloque em ponte, contato, não é porque não? eu tenho algumas pessoas que eu tenho vontade de conversar um pouco, assim, de saber como é que é o trabalho delas, assim. Homens eu tenho poucos até dessa vontade de conhecer. Eu Hum, tenho algo, que eu converso mais com homens assim, grandes empresários, sim. né? Mas grandes empresárias são poucas que eu converso. Então, eu tenho algumas assim que eu falo, putz, eu queria conversar 10 minutinhos com ela para saber como é que ela trabalha essa estrutura toda, porque são É, estruturas acabaram de colocar enormes, aqui, né? ó. Não sei se você conhece, mas aqui em Orlando tem também o Grupo Mulheres do Brasil. Depois eu te encaminho o link, viu, Mar? Ah, Porque que legal. é um projeto da Lu, né? Íntima já, que Alô, você pode. Lu! A Lu, ué. Que você já pode acessar É e aí, ó, Lu. quem sabe, ó, uma grande ponte. Então aí, Porque é legal. legal, né? Assim, ai, Vi, obrigada. A Vi falando que eu sou uma grande, uma líder. Obrigada, meu amor. Hoje já enchi o saco dela. A Vi atende aqui os hospitais de São Paulo. Eu vou procurar esse. Sim, porque é importante a gente conversar, né? Porque são coisas que a gente passa junto, assim. Sim, A gente tem.
são mães, né? Algumas são mães, São também tem. mães, são mulheres, Cara, vivem a os gente. mesmos conflitos que você, no sentido de estar em papéis, né, onde a grande É, maioria são os homens. Então é um ponto aí muito e eu importante. A gente, admiro quando tem essa demais, chance, é ótimo. eu amo os homens, porque eu cresci muito com os meninos, né? Eu tinha poucas amigas meninas, eu era muito moleque e briguenta, né? Assim, era muito meninão. E eu admiro muito os homens, assim, muito. Eu gosto muito do jeito homem de ser. Mas eu sou uma mulher, cara, então eu também preciso entender mais esse universo feminino, né? Porque a gente se apoia, é difícil a gente se entender, quanto mais se entender num processo corporativo. Eu penso pouco nisso, a pergunta é ótima, GG, mas eu vejo isso, a gente. A Angélica foi uma grande líder, era chefe de um centro cirúrgico enorme e mandava e desmandava lá nos médicos, então assim, a gente sabe o poder que a gente tem, é saber usar, entendeu? A gente tem arma. A gente tem arma demais, a gente sabe usar arma Hum. e jogando limpo, inclusive, com muita força, sabe? Assim, a gente tem uma energia que muitas mulheres desconhecem. E se elas conhecessem a força que tem, é assim, A influência, iam crescer como a muito. abordagem, então tem que saber usar E eu não tô esses falando, caminhos. eu não tô falando, porque ainda existe esse caminho. Eu não tô falando da questão de sensualidade, que ainda a mulher ainda tem esse caminho. Eu tô falando da força da mulher, da essência feminina, assim. Isso é É isso muito mesmo, a Girl forte. Power, tá? Isso é muito forte, cara. E muita mulher não acredita no poder que tem dentro dela. E eu falo porque eu sou uma mulher e muitas vezes não acreditei. E às vezes não acredito, e alguém me fala. Vai É. que vai dar. Isso você pode, você vai conseguir. Então, assim, é isso aí, entendeu? Gente, você que chegou por aqui, quero, claro, né, o nosso bate-papo daqui a pouquinho já vai chegando no Gente, eu não acredito. final. Eu vou para os Estados Unidos. Por favor, Com venha. esse dólar, né, amiga? Eu vou ter que dar uma segurada. Nem fala, né? É de assustar, não é? Pô, Que você não, loucura. você não sabe. Depois a gente tem que fazer uma live só para falar de planejamento financeiro em época de pandemia e dólar alto. E olha, não sei É, como. Deve ser o universo ajudando a gente, porque é difícil, viu? não. Gente, imagina você ter que sustentar uma empresa só pensando em real. Agora imagina você ter que sustentar a tua empresa pensando no real e só que a coisa funcionando em dólar. É mais ou menos Ale, isso que acontece dentro da sabe qual que é o Exomedical. problema? Sabe qual que é o grande problema do nosso ramo aqui? Nosso grande problema é que meu preço de compra, ele aumenta a cada ano. E alguns têm aumentado mais de uma vez por ano. E o meu preço de venda, ele tem caído. Então é inversamente proporcional. O dólar aumenta, a gente importa. É, E o dólar aumenta, eu pago mais caro. o produto aumenta. Então, assim, o produto aumenta, o meu custo fixo aqui da empresa, ele aumenta, mas o convênio faz pacotes mais baratos. Então, assim, eu não sei, o negócio é muito louco, é uma matemática semanal, é real que eu tô falando. É A uma conta Angélica mandou uma semanal. outra aqui que ela fez uma pergunta. Ó. É mais fácil ganhar um campeonato ou uma licitação? Putz, aí tá difícil. Olha, pensando friamente, é mais fácil ganhar uma licitação, porque se você pensar em preço, preço mais baixo. O problema é que o meu preço não é o preço mais baixo, né? Porque a gente compra material de ótima qualidade. Então, assim, a gente não trabalha com preço mais baixo do mercado. Então, entra de novo a questão do coach. Como argumentar a venda? É. Eu mandei até a Como sua trazer os mentoria. argumentos necessários, né, Lê, para fechar. eu mandei para a equipe a sua mentoria, porque é muito difícil contra-argumentar, mesmo porque às vezes você está falando com o comprador de hospital e ele não opera o paciente. Então você tem uma É. linguagem com o médico que o comprador ele fala, mas eu não tenho budget para isso, eu preciso pagar. E você fala, mas olha, veja bem, é o paciente. Você tem que ter um contra-argumento ali para não entrar com. É um super jogo cintura. Eu falo o É, seguinte, a Camila colocou, né? Algum prato vai cair. Eu é, sempre trago essa comparação.
Imagina que a tua vida, ela tem igual aquele cara, né, que tá cheio de pratinhos rodando, só que alguns pratos são mais pesados, alguns pratos são mais leves, alguns pratos estão num palitinho mais alto, outro no mais baixo, e cada um vai exigir uma energia, um jogo de cintura diferente. E aí junta a vida da empresária, a vida da mulher, a vida da mãe, a vida da esposa, e o quanto, né, a Marina está compartilhando aqui, como que ela veste e desveste os chapéus, né? Como que ela vai colocando e entrando e rodando todos esses pratos. E quando a gente fala disso tudo, pensando ainda nos processos como um campeonato ou uma licitação, tem várias outras coisas que estão juntas, né? A coisa não vem sozinha. Então a gente tem que se tornar um grande expert em olhar o micro, mas olhar o macro, olhar como tudo impacta, né? Como que as coisas funcionam ao redor. Relacionamento, comunicação, preço, finanças, e foi o que ela falou. Continua se aprimorando, continua estudando, e agora está obtendo mais informações sobre finanças, para que o olhar dela, a mente dela, esteja cada vez mais estratégica para o negócio, porque o negócio ele vai, né, trazendo novas Como eu oportunidades. tive a experiência, como eu tenho mais experiência, um pouco de experiência em campo, para mim, o número para mim sempre foi muito mais difícil. Para mim, trabalhar com número sempre foi o grande desafio, porque eu sou ruim de matemática mesmo. Então, eu sou humanas. Eu sou totalmente da área biológica e humanas, né? Eu sou educadora física de formação e tal. Então, assim, para mim é um desafio mesmo. Mas é isso, a gente tem que Tem gente aí aprender, mandando, sabe? ó, te amamos, mamãe. Já tinha mandado um, mandou outro agora. Acho que o mata pelo exame medical, assim, você que é. Eu queria ter, olha, Padre Jean, tem um padre aqui na nossa live. Bom, eu Ah, perguntei para a Cida, eles estão com um projeto de vôlei. Eu queria depois que a gente conversasse. Eu não sei que projeto é. A Cida me fala que é surpresa e eu não sei qual é. Depois eu vou entrar nesse meio aí. Padre Jean, ele dá treino ali de. poxa, que Enfim. legal. Olha meu pai falando que eu tô ótimo em matemática, tô nada. Meu pai que é o professor de matemática. Ele é incrível. Seu pai é o Eu querido. te amo, Aquele pai. Eu livro amo que seu você. pai recomendou, seu pai recomendou um livro para mim, que foi, a gente estava Fecha a falando uma geladeira e abre vez, o coração. pois é, e aí eu comprei para o Edgar, ele nunca leu, quem acabou lendo fui eu, e eu vou falar, Tony, fantástico, eu recomendo esse livro para todo mundo. É muito bom, muito bom. Aí, até aproveitando, Marcos, você tem alguma dica que as pessoas sempre perguntam, alguma dica de livro? Falei, esse livro me ajudou. Então, corporativamente, Lê, eu nunca achei, vou ser bem sincera, eu nunca li um livro até o final, essas coisas de pai rico, pai pobre, pai não sei do que, essa coisa toda do como ser Tá. líder. Eu leio trechos desses livros de liderança, mas um livro que eu entrei agora no, que meu pai também que me indicou, mas que Hum, um médico que eu tenho contato agora, que trabalha com metafísica, que hum, tem me ajudado muito, também indicou, coincidentemente, né, que não tem coincidências na vida, que é A hum. Biologia da Crença. Legal, bacana. É um livro de metafísica, porque Hum, você me deu uma Bíblia que eu pouco leio, né, Lê? Você foi uma das pessoas que me deu uma Bíblia, é, e eu ainda não consegui essa conexão aí de fé, né? sim. Então, isso aí é outra coisa, é outra janelinha aí da minha vida. Essa conexão, essa fé inabalável que tinham minhas avós, que tem meus pais. Então, eu não tenho essa conexão ainda, eu não encontrei. Mas eu tenho buscado. Minha avó falava muito, procura que ela afeta dentro de você. Bacana. Então, eu espero não ter que chegar num momento dramático para encontrar essa fé, mas eu Sim. tenho buscado essa conexão. E esse livro, ele tem me ajudado porque ele não é um livro religioso. Ele trabalha com Hum. metafísica e isso é uma coisa muito comprovada. E eu tenho gostado. Chama Biologia da Crença do Fica tranquilo, gente. Lin. Depois que acabar a live, eu coloco lá nos stories o livro que vocês vão É, achar. E é muito legal. esse é o Eu nome acho daqui. muito bacana quando você pega um livro, e eu falo que algumas vezes um livro ou um filme, ele acaba muitas vezes funcionando como uma sessão de coaching. Qual que é o objetivo de uma sessão de coaching? Só para algumas pessoas entenderem. É quando você sai de lá com algumas coisas na cabeça,
mas você, além de sair com algumas coisas na cabeça, você também sai com algum plano de ação, com alguma coisa para você colocar em prática. Para E transformar. muitas vezes um livro te ajuda nisso. Então, por isso que eu É. sempre peço uma indicação de um livro e também peço a indicação de algum filme. Tadã. Ai, meu Ó, pai seu pai colocou colocou aqui. Bruce Lipton. É, Tá. esse é o autor. Obrigadão, Tony. Tem um filme, eu gosto, a Salete que é muito, ama filme. Eu assisto poucos filmes, assim, e depois eu não lembro. Mas tem um filme que me marcou. Ai, vai denunciar a minha idade, que é um filme de 97, que é Até o Limite da Honra. Que Bacana. é com a Demi Moore, que ela é do exército e, putz, que eu me vejo muito nesse filme, assim, porque é você entrar ali no exército masculino e, coincidentemente, a Angélica fez essa pergunta e, coincidentemente, é um filme que eu gosto muito, porque, para quem já assistiu, não sei se lembra, tá vendo? Eu já não lembro muito o enredo, mas é um filme que me marcou, assim, que é esse que ela raspa o cabelo. Eu também Sim. quando a Angélica me conheceu, eu tinha o cabelo raspado, então, assim, achava que eu Eu era um lembro, você teve sovaco. um período assim, raspado. Assim. Não, eu tinha o undercut, mas eu raspei a cabeça, tipo, passei a máquina 2 na Ah, época. Achei que ia chamar atenção, que ia chamar atenção em casa, que ia causar, e meu pai falou, oi, e não, não comentou nada. E eu falei, oi, careca, tudo bem? Você não tá vendo nada? Ele, não notou oi, tudo nada que eu tô bem? careca? Tudo bem, ele. Aí eu falei assim, pai, eu tô careca. Eu passei a máquina 2 ele. Ah, ficou legal. E continuou vendo. E eu falei, tudo por água abaixo, gente, porque eu queria chamar atenção, né? Falar, você é uma louca. Ele falou, tá ótimo, tá linda, ficou maravilhosa. Tá, agora espera crescer. Agora eu quero ver para crescer. Depois eu fiquei colocando aqueles tic-tac no cabelo inteirinho, porque, né? Fica muito bonita, Meu pai rebelde. colocou aqui de boa, é bem a cara dele, tipo, tá tudo bem, de boa, tá Tá tudo ótimo. linda, porque ele é assim, ele não. Eles incentivam. Meu pai, vai, você quer fazer, vai. Eu não tô aqui na ISO porque ele falou, ai, é claro, minha mãe deu um ultimato, eu tava sem emprego e tudo. Mas é muito louco, assim, porque ele encoraja para o que eu quiser. Se eu quiser hoje falar, pai, eu vou embora. Ele fala, vai te fazer feliz, então vai. Aqui eu dou um jeito. É assim. Ah, o ogro, ó. Maldona tá falando, é desafiada a desistir, ela supera os limites físicos e psicológicos para provar que ela conseguiria ser uma CIA. É isso, é incrível esse filme. É velho, gente. Os novinhos não vai É, lá. os novinhos vão procurar lá no YouTube, que vocês vão Não é encontrar. HD, gente, no caso. Não. Mas a história é super atual, porque a gente é desafiado a desistir o tempo todo. É. Eu me lembro uma vez que, bem, nessas transições, nessas minhas fases, uma vez a Camila falou para mim, minha irmã, falou, você tá se depreciando demais. Ah, meu pai falou para não ir embora, não. Vai embora não. Minha irmã falou, você tá se depreciando demais. Eu estive com pessoas que fizeram eu acreditar por um período que realmente eu não... Eu acho Não que eu tinha ouvi valor. tanto que, assim, é tênue. A coisa abusiva, a coisa dos relacionamentos abusivos, das amizades abusivas, é uma linha muito tênue. A pessoa Sim, que vai te colocando para baixo, que você está convivendo. E em algum momento da minha vida, a Camila falou, não se deprecie, você é incrível, você... É é aquilo que eu verdade. falei, as pessoas enxergarem a força que você tem. É porque E muitas vezes, as pessoas que se aproximam de pessoas como você, a força é tão grande que, e foi o que você falou, é uma linha muito tênue. Então a pessoa ela se aproxima porque ela admira, mas ao mesmo tempo, se você não tomar cuidado com essa amizade ou esse relacionamento tóxico, essa pessoa, ela, sem perceber, é um mecanismo, ela começa a te depreciar porque ela quer te ver pior do que ela mesma é. Então, é, o quanto que a gente precisa ficar atento aos nossos movimentos, porque é muito sutil, né? E esse e quando papo, a assim, pessoa daria começa uma a outra falar, live, mas é importante as pessoas é, ficarem atentas a relacionamentos tóxicos, que pode ser um amigo, uma amiga, um relacionamento que pode ser um namorado, pode ser um marido, pode ser alguém muito próximo de você. basta você Então, conviver e a pessoa falar para as pessoas não gostam de você, as pessoas têm medo de você, ou as pessoas isso.
E aí você começa a acreditar. Ah, seus pais te apoiam porque são seus pais. Se fosse outra pessoa, não ia te apoiar nessa loucura. Então, É, assim, você vai ouvindo coisas que no momento, sem perceber, você tá mal e não sabe por quê. é. Então, Teu pai colocou aí orar e vigiar. é muito isso. E a gente é desafiado a desistir o tempo todo, porque a pessoa fala, você deve ter sido, porque você falou, você pegou sua família, foi embora para a Flórida. Você é louca, sabe? Mas não, Eu ouvi. como você tá, não vai dar certo isso, você vai ter que voltar. E tudo bem, você volta, qual o problema? Você volta. A gente pode Sim. recomeçar milhões de vezes até morrer, a gente É. pode recomeçar muitas vezes, entendeu? Então, Algumas pessoas às vezes não entendem, e o que eu comento com elas foi que morar aqui sempre foi um sonho do Edgar, e quando a gente bobinha. pensou, é bobinho, aí vim, eu falei, Edgar, será que vai dar certo? Porque sempre essa pergunta, vai dar certo? Fala assim, a gente não sabe. Eu falo assim, a gente vai. Vai que a gente fica 6 meses. Tudo bem. Ué, Vai que a gente fica 1 ano, também tá tudo bem. Vai que a gente fica 2, tá tudo bem. Daqui a pouquinho eu faço 5 anos que eu tô aqui. duvida E eu já. comento, então eu comento assim, a gente não pode muitas vezes se apegar ao fato assim, vai dar certo ou vai dar errado, ou o que as pessoas estão falando. Era um sonho, às vezes pode ser que não desse certo. E aí eu sempre falei para ele assim, vamos. Se a gente descobrir que em 6 meses, 1 ano, a gente fez uma cagada, a gente volta e tá tudo É bem. isso. Mas assim, aí a gente foi, experimentou. Então, eu digo assim, as minhas filhas talvez não saibam o impacto dessa nossa decisão na vida delas. É. Mas elas estão fazendo um intercâmbio aqui que eu, muitas vezes, desejei na minha própria vida. Né? Elas vão numa escola, aprendem o inglês, né? O inglês Elas já estão delas... corrigindo o seu inglês? Nossa, de Ai, hoje corrige o meu inglês. ai, Ó, ô mãe, não é nesse tom que fala. ai, Mãe, eu falo assim, cortazinha, amiga, cortazinha. Aí eu falo, ó, I can communicate. Então, let's go. Então, vamos que vamos, não quero nem saber. Porque eu falo, eu tenho que me virar, eu tenho que levar, cuidar das coisas da escola delas, eu tenho que cuidar das coisas do condomínio, eu tenho que fazer um monte de coisa que eu falo, então eu vou me virando. Então, assim, mas elas corrigem, elas dão risada. Do tipo assim, teve uma vez eu estava na aula de inglês, e aconteceu que enquanto eu fazia o inglês, elas faziam aula de hip hop no mesmo lugar. E naquele dia não teve aula de hip hop. Aí eu falei, então entra e vai ficar aqui na aula de inglês comigo. A mais nova, ela fazia assim, tipo, Ai, gente, que meleca, abusada. mãe. E eu falei, e o professor ria mais ainda, porque ele falou, eu sei exatamente o que ela está ouvindo, porque você, mas está tudo bem, vamos que vamos, né? Então, teu pai colocou assim, a gente só vai saber se dá certo fazendo. Com certeza, com Eu certeza. acho que assim, o motivo da gente marcar essa conversa é falar assim, ó, gente, essa é a vida, né? A vida da Marina, é a minha vida, é a gente compartilhar que é real, a gente vai ter altos e baixos. Acho muito bacana quando a Marina traz aqui, ela fala, olha, meu pai, a minha mãe, né? Sempre honrando os pais sobre toda a história, né? Porque quando a Marina entrou, a Isomedical já tinha uma história, mas Já, ela e entrou eu para agregar. E ela respeito também muito. nunca esqueceu, ela várias vezes menciona o nome das pessoas da equipe, né? A Tati, a Salete e um monte de gente da equipe que sempre esteve junto e continua junto. Então é muito legal como líder, ela sempre traz essa ênfase. A transição dela não foi fácil, mas ela teve humildade de aceitar. Falou, ok, não estou gostando, mas eu vou prosseguir porque eu quero chegar no alvo. E foi o que ela falou, deu cabeçada também, errou, acertou, foi, voltou, encarou, né? Do tipo, por mais que a gente não goste de chegar numa reunião e perceber que alguém nos olha de uma outra maneira, tá ok, eu vou continuar entregando o meu melhor, independente do que o outro acha, e vamos prosseguir. Sim, Colocar aqui, ó, Marina faz acontecer para equilibrar todos os pratos, força, comprometimento, união, dedicação e amor. É o que vejo e é super transparente, verdade. Ela é é super a Dani transparente. linda. A Dani atende em São Paulo. A Dani tem experiência, é muito legal. Dani, vai ter aumento amanhã, tá? Com esse... Não, mas a Dani é incrível. Eu tenho sorte de ter uma equipe incrível. Você falou dos meus pais. Meus pais. Puta, Tony não tenho, Isabel. não tenho o que falar, né? Assim, não é, meio piegas, é meio, mas são meus pais, são meu esteio, são minha base, me dão
puxa minha orelha até hoje. Meus pais me chamaram para uma conversa há um tempo, umas semanas atrás, que me tirou ali do conforto, ali da educação da Maia também. A gente discute as coisas, eu respeito muito os dois, eu amo muito meu pai e minha mãe, os meus irmãos, então assim, tenho sorte de ter um marido que é um suporte muito grande para mim, emocional e em Que bom. casa, em tudo, aqui na empresa, tá segurando uma onda que acho que nem ele sabia que ia conseguir segurar, entendeu? Graças a Deus ele não sabe que ele é tão bom, ele não, ele ainda não descobriu toda a... Senão ele ia estar muito exibido, muito se achando, sabe? Muito... O Maia é muito bom. O Maia é um cara que tem muito talento para o que ele está fazendo aqui. Ele chegou... Eu falo assim, as coisas, o universo, ele vai colocando as peças no lugar certo na nossa vida e tira e põe. E acho que Deus dá a risada da nossa cara, né? Ele vai rindo. Não, Deus, ele tem um bom humor que eu falo Não, ele assim, é sarcástico. ele deve rir demais da gente. Ele ri, ele ri. Quer fazer Deus rir? Conte seus planos para ele, né? Ele vai rir. Ele fala, ela acha que vai fazer isso, coitada. Mas se a gente ficar parado, nada acontece. Então, assim, É a gente tem verdade. que se movimentar. Não dá para ser magro com 40 anos comendo sem treinar. Então, você quer comer, tem que treinar mais. Você quer... então, é tudo uma questão... O equilíbrio, ele não vai existir nunca em nada. Sim. Isso eu já... Eu falei na outra live, eu acho. Eu falei para alguém esses dias. Eu não... eu postei. Eu não busco mais uma felicidade plena. Eu aproveito meus momentos de felicidade, sabe assim? Então, eu acho que a Sim. vida são momentos de felicidade. Porque quando a gente fica... quando a ISO estiver faturando tanto, aí eu vou estar feliz. E não eu tenho que estar feliz com as poucas conquistas, as pequenas conquistas, é conseguir um hospital por mérito, é vender um equipamento que os meninos aí batalharam para vender, é brigar com a equipe e tal, é a filha que fala uma palavra nova, é uma reforma que a gente consegue fazer em casa com a ajuda da família, são os irmãos... Então, assim, aquele momento em família, aquele momento com as amigas, aquele momento feliz no trabalho, a vida, para mim, hoje, eu falo por mim, é feita de felicidade, momentos felizes. E às vezes eu tenho meus momentos tristes, às vezes eu tenho meus momentos pé da vida. E assim, e o pessoal fala, se tivesse assim, você estaria morto. E assim eu vou tocando do jeito que do jeito que eu consigo, entendeu? E eu tenho falado para a equipe, na pandemia, Lê, aconteceu muita coisa, né? E aí, bom, enfim, perdi meu sogro, aconteceu muita coisa durante a pandemia. Eu tive o Covid, senti isso, tive uma crise de ansiedade feia. E assim, essa coisa da felicidade, do equilíbrio, ela é momentânea. A gente tem que realmente aproveitar esse momento, né? Assim, e serviu muito a questão da pandemia para me mostrar que a gente não tem que ser forte o tempo todo. Sabe, assim, eu não me obrigo mais a ser forte o tempo todo. Então, às vezes eu choro, às vezes eu me sinto estranha, às vezes eu tô triste, às vezes eu me sinto sozinha, às vezes eu me sinto feliz. E aí eu vou respeitando esses momentos e eu falo sempre para mim, você não tem que ser forte o tempo todo, porque o momento que eu quis ser, eu fiquei doente. Eu fiquei doente... A hora que você quis levar para a força do teu braço. E eu fiquei doente de verdade, assim, doente de abaixar minha imunidade e eu ser hospitalizada. Não estou falando do Covid, foi antes do Covid isso. Então, assim, a gente não tem que ser forte o tempo todo. A gente tem que ir buscando as pequenas coisas. Aí, quando você vê, a vida foi boa. Porque você buscou as alegrias momentâneas ali. Porque você fica projetando uma alegria quando você conquistar e você passa um período, às vezes, de anos só projetando. Sem viver. Só tenso. Será que eu vou conseguir? Não, não quero mais isso. Não. Vamos aproveitar os bons momentos. Isso. Como colocaram aqui, não sei se você chegou a ler, falaram momento Marina Terapia. Porque assim, quando a gente...
Até parece, né, Lê? Você sabe, né? É, Equilíbrio. porque é tão importante, gente, a gente ter esse momento de ouvir essas histórias, saber realmente que a gente não vai. É meio contraditório e meio louco tudo isso, né? Porque ao mesmo tempo que você está ouvindo a live e a Marina fala assim, poxa, e aí você vai mostrar o seu poder e a sua força e tudo mais, ela aqui no nosso bate-papo ela traz assim, poxa, Não mas eu precisa ser percebo que eu forte. não preciso ser essa pessoa forte o tempo todo, né? Vocês E não colocaram aí dá. Mulher Maravilha. Ela pode ser a Mulher Maravilha, mas saber que tem momentos que a Mulher Maravilha vai deitar e vai descansar, tem momentos que ela vai dormir, tem momentos que ela não vai ser a super-heroína, não vai dar É, conta de tudo, e tá tudo certo, tá tudo certo. Tá tá tudo tudo certo. certo. E aí a vida fica melhor, a empresa fica melhor, que eu acredito muito que a vida fica muito mais leve, né? Você começa a viver o que foi desenhado para você. Então, esse eu acho que é uma boa maneira de você sair dessa live pensando assim, poxa, eu posso ter uma vida mais leve, mais tranquila, alcançar meus resultados e usufruir de todas as É, coisas. é isso mesmo, Ale. Tem uma sensação que eu tenho às vezes, que é um desespero de ter muita coisa, assim. Às vezes me bate um desespero bem grande, assim, falo, nossa, muita Não coisa, não dou vou dar conta. conta, eu tenho que entregar isso, eu tenho que entregar aquilo. E, e meu pai fala muito, respira, respira. Eu fico meio puta quando ele fala, ai, calma, respira. Mas é isso, precisa se aprumar, a gente tem que se aprumar e ir resolvendo o que dá para resolver, É. porque e conversar, eu me peguei várias vezes nessa pandemia falando para os outros gerentes, olha, por favor, me liguem em tal período. Das 8 ao Hum. meio-dia, ou das 6 da manhã a tal horário, me liguem. Mas depois disso eu não vou conseguir te atender, porque eu tô com a minha filha, eu tô com uma criança que até vassourada me dá porque quer atenção. Então, Sim, assim, a gente, nesse momento de desespero, gente, assim, para, respira e começa a organizar a coisa do zero, sabe assim? Porque é isso, a gente está precisando adoro organizar. isso. Sopra a vela e cheira a flor. Para quem não sabe, é o seguinte, ó, sopra a vela, cheira a flor. A Glória incrível, mulherão. Ai, Glorinha. Adoro isso, adoro. É isso aí. Gente, vou falar para vocês. Se deixar, e não sei se você Ah, sabe, mas agora a Instagram liberou. A gente pode ficar aqui umas 4 horas falando. jura? Vamos falar Juro. de planejamento, de metas de venda, planejamento financeiro. Podemos ter uma lista aqui. Aqui na mesa tá cheio. Podemos já colocar em prática. Podemos já colocar em prática. Mas eu falo que até por uma questão de organização e planejamento, não é? Que eu sei que o Mar daqui a pouco já tem a reunião dele, que aí agora é o revezamento, você vai, né? Cada um no É, seu papel e na sua hora. E também eu é sei isso que aí. muitas pessoas se programaram também para assistir essa live e fala, poxa, tá bom, mas eu sei que vai acabar. Vai ficar disponível no IGTV, vai ficar disponível no YouTube, tá bom? Então você pode compartilhar, pode comentar, falar, gente, ouvi um pouco dessa história dessa mulher, é uma inspiração. Então que vocês possam Ah, se inspirar e se sentir motivados, como eu sempre digo, para ir além, que você possa ir além. Dizer é isso assim, aí. Marina, gratidão pelo seu tempo, gratidão pelas suas palavras, gratidão por compartilhar um pouco da tua história, a história da Isomedical, a história do Tony e da Isabel, né, a história dos seus irmãos, porque é tão legal a gente saber que é possível. Então, que muitas pessoas possam sair daqui dizendo assim, poxa, que legal, né? Isso é Ai, se me muito fizer bom. chorar, eu te mato. Vamos tentar, sem chorar. Gente, brigadão aí para você aí, comentários, coraçõezinhos, tudo que vocês colocaram, assim, foi bom demais ter vocês aqui com a Foi uma gente. delícia. Eu agradeço a todos que entraram também. Já falei dos meus pais, da minha família, as pessoas que me ajudam, todos os colaboradores, o pessoal, o André, o pessoal, o Ricardo que está aí sempre ativo nas lives, minhas amigas, meus amigos. Tati, fundadora da ISO, está aqui mandando palmas para a gente, palmas para ela também. Todo o suporte que todo mundo dá aí para a gente, direto e indiretamente, os colaboradores e Ale, de coração, obrigada. Eu sou muito, muito grata, eu sou muito feliz por ter acertado. Eu agradeço a esse universo que me coloca essas pessoas especiais.
a minha irmã agora trabalhando junto, meu irmão que sempre dá um suporte por trás, a Taína que faz o marketing. Agora a gente tem uma outra pessoa ajudando, que é a Tabata da TPM. E tem você, então assim, é muito legal, é muito gratificante para mim quando isso é assertivo. E você, cara, você é a grande responsável, lógico, junto com os meus pais, de um ensinamento mais técnico para eu poder enfrentar esse mundo corporativo que eu vivo aprendendo, cara. É muito difícil para mim, mas é um prazer enorme me ver fazer parte agora, me ver parte disso. E você é a grande responsável por essa transição. Legal. Você tem que estar você deve estar orgulhosa, né? Porque você me pegou tão crua, tão sem saber qual a função, que foi assim, você vê agora onde eu É muito conseguindo bom. tocar, embora Orgulho seja assim, muito quero. demais. Você não sabe como a gente fica. Pode ficar orgulhosa, porque ainda falta muito, mas eu cheguei num ponto muito legal assim da carreira. Para finalizar, você falou assim, o quão é importante a gente ter alguém que nos apoia, né? Você mencionou tua família, mas mencionou teu marido. Então, eu vou agora chamar alguém para dar um tchau aqui para você também. E aí? Ah, E aí, Edgar, lindona, tudo bem? tudo bem? Ó, peraí, puxa aqui o fone que você não vai conseguir Tudo bem. ouvir. Ó, tá vendo? A idade vai chegando, ó. Ele tá treinando para ser Papai Noel Cabelo, também. cabelo branco, mas barba Edgar, um branca. grande coach também. Ele trabalha. Bom, Edgar trabalhou comigo também muitas vezes. Puxava a minha Você que orelha é boa. muitas vezes também. Obrigada, Edgar. Obrigada, Ale. Vocês são incríveis. Vocês foram Grande fundamentais beijo. vocês foram Mais fundamentais sucesso, né? É Mais isso aí. Vocês sucesso. Não dá foram pra dizer sucesso fundamentais pra na minha ti? transição. Que bom, meu amor. Deus te abençoe. Gente, beijão para Amém. todos vocês e até uma próxima. Ai, Tchau, tchau.